Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje estou trazendo para vocês mais um tema no nosso ABCD de conceitos e política, que é o tema da sustentabilidade. Para a gente começar a nossa análise, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é para a gente combater o negacionismo climático. Não dá para falar desse tema a partir de perspectivas negacionistas. O que eu quero dizer com isso, ainda adiante? Não dá para a gente discutir o ponto, sendo que eu estou aqui falando que isso é uma coisa real, e você do outro lado aí da tela dizendo que eu estou tirando, sei lá, fontes da minha cabeça. Então, assim, se você tem dúvida com relação a alguma coisa que eu expliquei aqui, busque fonte de informações confiáveis, cientistas, pessoas que dedicaram sua vida para explicar esse tipo de coisa, esses fenômenos químicos e físicos que estão por aí causando o aquecimento global. Busque, eu não preciso ser a sua única fonte de informação, se é que eu sou, né? Eu sou um simples professor de YouTube. Mas o ideal é que você pesquise, enfim, que a gente construa aqui juntos conhecimento histórico. E essa é a minha vontade aqui com vocês, tá certo? A primeira coisa que eu quero começar falando aqui com vocês para a gente discutir a temática da sustentabilidade é o dióxido de carbono. Por quê? Porque essa molécula ela tem um poder muito grande de comprimento de faixa, ou seja, ela retém bastante calor. É como se você pega um laser com relação ao espelho. Se você jogar o laser no espelho, ele vai refletir. E aqui é a mesma coisa. Essa molécula também consegue refletir a luz solar. E ela reflete a luz solar, vocês podem ver aqui na imagem, para todas as direções. E se ela reflete a luz, obviamente ela vai refletir também o calor da nossa estrela. Então, quando a nossa atmosfera está cheia dessas moléculas de CO2, o CO2 atrapalha a difusão da radiação ultravioleta, fazendo com que ela penetre no planeta e aqueça o planeta. Isso é o beabá básico. Isso não é um professor de história que tem que explicar. Entendeu? Isso você já deveria estar sabendo de outras aulas de ciência, enfim. Mas tem sempre o negacionista climático. Então a gente precisa sempre voltar no mesmo ponto, né? Então, partindo desse princípio do CO2, o CO2 ele vai fazer um estrago muito grande na atmosfera que vai aquecer o planeta, derreter a geleira, enfim, galera. Ele vai ser responsável pelo aumento da temperatura, que vocês podem ver, eu trouxe a fonte aqui. A temperatura global está subindo graças à emissão de CO2. O mar também está subindo com o derretimento das geleiras. Então, por que eu trouxe isso? Eu estou a fim de alarmar você? Não, mas eu estou a fim de dizer para você que isso é um problema real. Que sem debater o tópico da sustentabilidade, a nossa sociedade não vai progredir. Não vai ter vida, não vai ter mundo, não vai ter planeta. Entendeu? E para além do CO2, outros fatores estão corroborando para o problema, para gerar diversos problemas ambientais, tornando o planeta inabitável. A poluição, o esgotamento dos recursos naturais e o desmatamento. Então, antes de votar, pense, não seja idiota, pense que você vive num planeta de recursos finitos, tá certo? Bom, galera, mas para a gente entrar propriamente no termo que a gente vai debater hoje, que é sustentabilidade, vamos lá. Agora que eu já te trouxe o motivo e a importância concreta desse tema com base em dados científicos, eu vou falar como nasceu esse termo sustentabilidade. Pois bem, esse termo sustentabilidade, ele nasce a partir de um raciocínio que foi realizado pela ex-primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, e ela, em 1987, no documento que ela apresentou à ONU, que depois ela batizou isso como um livro dela, esse livro Nosso Futuro Comum, ela traz uma nova noção de desenvolvimento, que é desenvolvimento sustentável. O que é isso, desenvolvimento sustentável? É a capacidade de você conseguir desenvolver, equilibrando, isso é muito importante,
todos os recursos que o planeta tem, para que eles possam ser usados numa perspectiva justa, sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, é que nem os livros da escola. Os livros que usamos, outros vão usar. Então, os recursos que usamos, amanhã outros poderão usar. Essa é a noção que foi criada por essa ex-primeira-ministra, a noção de desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento que pensa no amanhã. É o novo pensar o progresso humano, é o novo pensar de progresso humano. E com base nesse tema do desenvolvimento sustentável, a gente chega no que é sustentabilidade de forma concreta. Né? Então, assim, ela é o equilíbrio e, ao mesmo tempo, a soma de um projeto que tem que ser feito pensando em valores sociais, pensando na sociedade, no bem comum, pensando no meio ambiente também e pensando na economia. Não é só na economia, não é o capitalismo violento e consumista, por assim seja. É importante, nessa visão, pensar nas pessoas e no meio ambiente, porque os recursos desse planeta são finitos. Por enquanto, não há planeta B. Então, essa é a ideia de sustentabilidade. Bom, pessoal, explicada a ideia de sustentabilidade, e visto que ela é o equilíbrio e a soma de pilares ambientais que devem ser considerados pilares sociais e pilares econômicos, eu trouxe aqui uma ideia de uma empresa de transportes para a gente conseguir pensar um raciocínio sustentável, levando em consideração pilares ambientais. Se eu vou fundar uma empresa de transporte, o que eu tenho que levar como pilar ambiental? Eu tenho que pensar em novas tecnologias para os meus carros, para os meus ônibus. Eu tenho que pensar que a sede da minha empresa vai ter que ter formas dinamizadas de energia. Energia eólica, energia solar, valorização do verde. Eu preciso pensar nos impactos que a minha empresa vai causar na natureza e tentar minimizar esses impactos. Assim, estou cumprindo o meu pilar ambiental. Quando eu penso no meu pilar social, qual é o projeto político que a minha empresa vai oferecer? Qual é o ideal de justiça social que a minha empresa vai trabalhar? Ou seja, como que a minha empresa vai pensar diretamente nas pessoas? Porque isso é importante. O empregador, ele não te dá emprego. Você pensa, você vende a sua força de trabalho. Mas o empregador, ele não pode simplesmente ter lucro pelo lucro. É importante que ele tenha uma visão social, que ele entenda que a gente está num planeta de recursos finitos e que ele saiba melhorar a comunidade ou qual empresa está localizada. Isso é extremamente importante. Pensando no bem comum, sempre. E pensando no valor econômico, como eu falei, não só no próprio dinheiro, mas numa responsabilidade corporativa, responsabilidade com o seu funcionário, seja de maneira individual, né, pensando numa responsabilidade trabalhista e de acordo com as leis constitucionais, até no pilar social. E aqui trouxe algumas soluções para a nossa empresa de transporte. Soluções de energia renovável, de economia circular, que reutilize e recicle, né, e reduza o consumo, e uma mobilidade sustentável, que incentiva o uso do meu transporte público, porque assim eu vou ter lucro e vou estar ajudando o planeta na medida do que é possível. Bom, pessoal, finalizando a aula, eu gostaria de ter uma solução diferente daquilo. Economize tempo no seu banho, escove os dentes com a torneira fechada, ou lave o quintal com água de reuso. É importante que a gente saiba que 80% das emissões de CO2, que foi o que eu expliquei no começo da aula, que está destruindo a nossa atmosfera, são feitas, pessoal, pelas grandes empresas. Então, a luta pela nossa sobrevivência necessariamente precisa dar um freio na ganância de determinadas pessoas, porque senão a gente vai morrer cozido. Esse é o ponto, entendeu? 80% das emissões são feitas por 57 empresas. Dentre elas, a Gazprom, que é uma empresa russa de energia, a Saudi Aramco, que eu não sei se é assim que fala, que é uma empresa de petróleo da Arábia Saudita, e a Coal India, que é uma empresa de
de carvão, de exploração de carvão, exploração própria de recurso natural. Então a gente tem que pensar no controle dessas empresas, a gente tem que mudar, entendeu? Então a gente pensando na nossa própria sobrevivência, entendeu? Porque o problema não é nós, eu e você que tomam um banho de 6 minutos. O problema está majoritariamente, 80% nessas empresas aqui. E o problema também está nos super ricos, porque os ricos poluem mais do que as pessoas pobres. Os ricos, olha aqui, são responsáveis por 50% das emissões de efeito estufa. Então a gente precisa pensar em solução para além de escovar os dentes com a torneira fechada. A gente precisa pensar em fim da obsolescência programada. O que é isso? Não dá para a gente comprar um celular e 2 anos ter que comprar outro porque o aparelho já não está adequado, né? Lâmpada, não dá para a gente comprar uma porque queima toda hora. A gente precisa pensar em maneiras de fortalecer o nosso próprio consumo, né? O nosso próprio, não seria o consumo, mas seriam os produtos que compramos para que não fiquem obsoletos tão rápidos, porque essa obsolescência gera um acúmulo de lixo, né? A gente precisa limitar o poder dessas corporações, porque elas estão destruindo o planeta. A gente precisa pensar em salário máximo, porque como forma de combater a desigualdade. Porque essas pessoas estão nos matando cozidas, e estão nos matando cozidas porque elas têm dinheiro e possibilidade de comprar o Estado. E a gente precisa readequar a nossa ideia de consumo, pensando num capitalismo ou num ecossocialismo mais humano, mais ligado com questões ecológicas, tá certo? Eu agradeço você por ter me assistido até aqui e até uma próxima oportunidade.